Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça de Deus esteja sobre cada coração. Hoje eu quero meditar na mensagem Adoção, segunda parte, sobre a manifestação dos filhos de Deus. Todos nós sabemos que esta é a hora profetizada aqui para a igreja do tempo final, foi chamada pelo profeta de um novo Efésios, ou seja, a igreja genuinamente batizada com o Espírito Santo, genuinamente manifestando a glória do Senhor através do seu corpo, que é a igreja. Então, Mombrana pregou essa série Adoção, porque adoção é um tema que precisa ser pregado, porque é a fase final de nosso aperfeiçoamento. Veja, a adoção não é o nosso nascimento, a adoção é a posição no corpo de Cristo. E é um grande privilégio que Deus nos dá ser colocado em ordem no corpo de Cristo para terminar a obra que Ele deixou para esse tempo específico. Há uma obra para a igreja realizar agora. E a igreja está sendo colocada em posição, em ordem. Veja, até que todos cheguemos à unidade da fé, à estatura do varão perfeito. E ele é quem coloca esses dons, esses ofícios, esses ministérios em ordem no corpo de Cristo. E o privilégio é nosso de ser provado e aprovado e receber de Deus essa honra de ser colocado no corpo de Cristo para trabalhar pelo reino de Deus. Então, em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18, temos a seguinte escritura: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de se manifestar. A glória de Deus que seria manifestada em seu corpo, que é a igreja. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, filhos adotados, colocados em posição no corpo de Cristo, como membros efetivos, operantes na economia de Deus, no corpo de Cristo. É um grande privilégio para nós ser eleito e predestinado para louvor e honra da sua glória. Veja, manifestados aqui no tempo do fim. Veja, quando nosso parente redentor, com o livro de redenção em sua mão, desce em Apocalipse 10, para reclamar esses nomes. Veja, e ele vem com um documento assinado, um documento, um título, dizendo que todo pecado tem sido pago, toda culpa tem sido apagada, e ele vem agora para anular os efeitos do pecado e estabelecer o reino de Deus em nosso coração, e estabelecer o amor de Deus em nossa alma, o amor pela palavra, o amor pelo seu povo, amor pela segunda vinda, amor por Jesus Cristo, amor de uns para com os outros. Veja, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Uma banda chamam isso de um novo Efésios. Veja, um Efésios dentro da era de Laodiceia, numa expressão usada por Ezequiel, uma roda dentro de outra roda. Veja, a era da noiva, a era da pedra angular. Isso é uma promessa. Isso não é um movimento de um homem ou de um grupo. Isso não é uma ideia humana. Isso é uma profecia. Haveria um novo Efésios, uma igreja que voltaria à fé original, uma igreja liderada pelo Espírito Santo, através da mensagem profética. Nós não cremos mais no ministério de um homem só. O último ministério de um homem só foi do sétimo anjo, o anjo de Apocalipse 10, verso 7. Mas nós cremos na liderança de um homem só, um ensinador, uma mensagem. Veja, a mensagem de Malaquias capítulo 4, e foi enviada
para restaurar a igreja à sua condição original. Os trabalhadores da hora undécima foi uma outra parábola que Jesus usou. A restauração da árvore noiva, uma outra profecia de Joel. Veja, Cristo é a igreja, a cabeça, unindo o seu corpo na união invisível, uma outra figura. Veja, a restauração profetizada em Joel de uma igreja que seria agora a manifestação, veja, de Deus manifestado em seu povo para cumprir o resto do plano da redenção. Veja, a igreja é a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é a Senhora Jesus Cristo. Ela é o templo do Deus vivente. Ela é o tabernáculo do Deus vivente. Veja, uma igreja que não será mais enganada, porque está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Uma igreja ressuscitada pelo poder da palavra falada. Uma igreja que foi levantada de entre os mortos. Veja, porque o último cavalo que montaria o anticristo e falso profeta, o cavalo amarelo. Veja, e o cavaleiro chama-se morte, e morte soleta-se denominação, e haveria uma ressurreição de entre o denominacionalismo formal, morto. Uma igreja que se levantou, que foi vivificada pelo poder do Espírito Santo. Veja, que recebeu o espírito de vida pelo poder da palavra falada, de acordo com a profecia de Ezequiel 37. 7 trovões soaram, veja, a palavra da vida, minhas palavras são espírito e vida, para trazer a igreja a esse novo Efésios, uma igreja, um só Deus, um só Senhor, um só batismo, a unidade de um Deus numa única igreja. Essa é a profecia. Veja, porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. Veja, quando entramos em Cristo, nos tornamos as primícias. Veja, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, a adoção é um tema muito importante para a igreja do tempo do fim. A adoção é a igreja sendo colocada em posição, em ordem, aqui no tempo do fim. Então, no parágrafo 108 da mensagem Um Paradoxo, referindo-se a esse dia, diz o Mombrana: agora, amigos, eu creio que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu creio que ele é capaz de produzir nesta tarde, neste edifício, um paradoxo. Algo que parece impossível, porém real. Veja, porque ele prometeu que isso aconteceria. E quanto mais que ele prometeu, quanto mais que isso se extrai da Bíblia, para esta era em que estamos vivendo, os Efésios outra vez, das eras da igreja. Temos 7 eras da igreja, e nos foi prometido que na era da igreja de Laodiceia haveria outro Efésios. Isto é certo, e estamos aqui. E eu creio de todo o meu coração que Jesus Cristo foi quem fez a promessa. Então, essa é a hora em que nós estamos vivendo, uma igreja colocada em ordem, que foi provada, veja, e foi aprovada, os fiéis em Cristo, veja, esses que foram preordenados, uma igreja santificada, uma igreja irrepreensível, diante dele, em amor. Esse é o Efésios, é uma profecia. Isso é assim diz o Senhor. Haverá essa super igreja, essa super raça, à medida que dele se aproxima. Veja, então, na mensagem Manifestação dos Filhos de Deus, parágrafo 114, tomando esse tema, por isso que a adoção tem que ser pregada. Adoção é o filho colocado em ordem no corpo de Cristo. Um filho agora que recebe o manto, que recebe o anel, a autoridade de filho, como Jesus foi adotado no Monte da Transfiguração, aonde a voz, o Espírito diz: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer de habitar. Veja, essa é a igreja, aqui no tempo do fim. Esse novo Efésios, essa igreja agora, que estaria operando obras maiores. Esse é o Efésios, o tempo da palavra falada. Veja, bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Veja, revelação da palavra. Veja, o poder vivificador do Espírito Santo. 7 trovões, a palavra falada,
Veja, a dinâmica vindo sobre o corpo. Essa é a profecia para tirar a igreja da terra no arrebatamento. Então diz o Mombrana, agora o que é a adoção? Agora deixe-me entrar nisso. Veja, a sua adoção não é o seu nascimento. A sua adoção é a sua posição. Esse é o Efésios. Essa é a igreja do tempo do fim. Essa é a igreja vindicada. Aqui, em ordem para o arrebatamento, quando você nasce outra vez. Veja, em São João, veja, quando somos nascidos do Espírito de Deus, somos filhos de Deus, mas nós somos predestinados. A igreja é predestinada para esse Efésios, predestinada para essa posição de autoridade. Veja, como aquela igreja primitiva, que tinha autoridade do poder da palavra falada, Deus projetava sua luz através dos seus servos e até a sombra de um homem curava os enfermos. Os lenços e os aventais eram levados aos corpos dos enfermos e dos endemoniados e os demônios fugiam, os enfermos eram curados. Esse é o Efésios. Veja, quando Paulo foi picado por uma serpente, o veneno da cascavel, ou seja lá que víbora que era, não lhe fez mal. Esse é o Efésios. É aí onde está essa igreja verdadeira. Veja, Pedro na prisão, a igreja orando por ele, e de repente um anjo lhe visita, e a porta da prisão é aberta milagrosamente, e Pedro sai da prisão. Esse é o Efésios. Paulo e Silas, veja, adorando lá embaixo, na masmorra, presos, mas enquanto adoravam e louvavam a Deus, houve um terremoto. Veja, as paredes caíram ao chão, as correntes foram rompidas. Esse é o nosso Efésios. É aí onde nós estamos. O anjo do Senhor visitando a igreja. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele que visitou Paulo no caminho de Damasco. Esse é o nosso Efésios. Essa é a igreja vitoriosa, perseverando em oração, perseverando na doutrina, na comunhão, no partir do pão. Uma somente, unânimes, orando. E veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, e foram cheios do Espírito Santo. Falaram novas línguas, profetizaram. Os enfermos eram curados. Esse é o nosso Efésios. É aí onde estamos marchando. Veja, mas nós fomos predestinados. Agora, aqui está o que estou tentando conseguir para vocês, para esses filhos do último dia. Vê você? Nós fomos predestinados para adoção. Agora, aqui estamos, olha, isso é o que machuca os pentecostais um pouquinho. Eles dizem, eu nasci de novo, louvado seja o Senhor, tenho o Espírito Santo. Ótimo! Você é um filho de Deus, isso é certo? Mas não é sobre aquilo ainda que estou falando. Bem, você foi predestinado para adoção. Adoção é estabelecer um filho. Esse é o nosso Efésios. Irmão, medite nisso. Espero que tenha ajudado. Deus te abençoe. Busque o Espírito Santo, porque isso é uma bênção nossa. Isso é uma promessa para a igreja eleita. Veja, uma igreja posicionada para manifestar as obras que foram guardadas para esse tempo do fim. Deus te abençoe. E até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.